Olá, meninas, meninos. Vamos começar com mais um assunto. Hoje nós vamos falar sobre magnetismo. Bom, a gente diz que o magnetismo está relacionado com atrair ou repelir algum tipo de material. Existem materiais que são atraídos por outros, existem materiais que são repelidos por outros, mas também existem materiais que são neutros, não são nem atraídos e nem repelidos por outros. Esses processos, eles estão relacionados com a formação desses campos magnéticos e interação de campos magnéticos. Nessas regiões, a gente observa ou pode observar, então, que correntes elétricas provenientes dos átomos têm esse poder de atração, repulsão ou então de neutralidade. O magnetismo, de uma forma simplificada, ele pode ser entendido pela utilização de ímãs. Ímãs que atraem alguns tipos de materiais. Por exemplo, tem aqui um ímã, que a gente chama de ímã em ferradura, e ele atrai umas bolinhas metálicas ou então atrai alguns objetos também metálicos como pregos. Então, para a gente entender um pouco mais de facilidade. Esse processo de magnetização, de atração ou de repulsão, está relacionado com as cargas elétricas dos átomos. Então, íons positivos, íons negativos, né? Átomos com cargas positivas, átomos com cargas negativas. Esses átomos, eles estão sempre em movimento. E essa movimentação vai possibilitar a ação dessas cargas elétricas, fazendo com que sejam fabricados esses campos magnéticos, onde a gente observa todos aqueles processos, interação, repulsão ou então de neutralidade. O magnetismo, quando ele foi descoberto há muito tempo, começou então a ser utilizado em benefício nosso. Então, por exemplo, a bússola. A bússola é um objeto onde a partezinha vermelha, ela sempre aponta para o polo norte da Terra, e isso possibilitou, no passado, uma navegação com mais facilidade. Então, quando começou a se utilizar a bússola, os navegadores antigos, lá na época das caravelas, eles puderam então saber efetivamente para onde eles estavam indo. Anteriormente, eles usavam outras maneiras, outros métodos de navegação, como olhando as estrelas ou como olhando a posição do Sol. Mas isso então facilitou bastante. Essa utilização é possível porque a Terra, o próprio planeta Terra, gera um campo magnético e essa bússola vai obedecer a esse processo de magnetismo. Outra possibilidade também, a atração de pequenos pedaços de metal. E isso pode ser utilizado, por exemplo, na separação de misturas. Então, se você tem uma mistura formada por vários materiais e entre esses materiais você tem metais magnetizáveis, você usa os ímãs, separando esses metais magnetizáveis do restante dos materiais. E uma coisa importante, isso aqui é importante. Todo ímã, ele tem duas partes que apresentam polos magnéticos distintos. Então, todo ímã tem polo norte e polo sul. Quando você tenta aproximar dois polos sul de dois ímãs diferentes, você não consegue. Existe uma força de repulsão. Da mesma forma, quando você tenta aproximar dois polos norte, você também vai observar que esses ímãs se repelem. Agora, quando você pega dois ímãs e aproxima um polo norte e um polo sul, aí tem uma grande força de atração, eles vão ficar conectados, eles vão ficar ligados. A Terra, como falamos no caso da bússola, tem o seu próprio campo magnético. E esse campo magnético está relacionado com movimentos que ocorrem no planeta. O núcleo da Terra, ele se move, ele gira constantemente, e esse movimento giratório do núcleo da Terra forma o campo magnético, que pode ser percebido, por exemplo, por uma bússola ou até mesmo por alguns animais. Alguns animais conseguem
ter essa percepção de formação do campo magnético da Terra. Quanto aos materiais, como foi falado também, alguns materiais são atraídos, são magnetizáveis, outros são repelidos e outros são neutros. Então, dependendo da forma de magnetização, existem classificações, né? O ferromagnético, antiferromagnético, diamagnético e paramagnético. Os ferromagnéticos, eles são fortemente atraídos por ímãs, então você não precisa nem aproximar muito para que esse material se desloque até o ímã, porém tem um problema. Se você aquece muito, esse material ele perde o seu poder de magnetização. Mas as temperaturas têm que ser muito altas, né? Por exemplo, aqui o ferro, se você aquecer o ferro acima de 770 graus Celsius, ele vai perder o seu poder de magnetização. O cobalto a 1127, o níquel a 354. Mas, onde tem esses materiais? Então, aqui, por exemplo, pregos são feitos de ferro, moedas antigas, aqui, né, no caso, moedas antigas, algumas feitas de cobalto, aquela azul, e também feitas de níquel. Então, aqui, moedas bem antigas, feitas com esses tipos de materiais. Os antiferromagnéticos, eles são repelidos, fortemente repelidos. Então, se você tenta aproximar um ímã de um material antiferromagnético, ele foge, tá? Ele se desloca para longe. E entre os metais antiferromagnéticos, temos o manganês e o cromo. O manganês usado em algumas peças de máquinas, tá? Então, aqui tem um material, ali do lado esquerdo, um material feito de manganês, um objeto feito de manganês, e o cromo, por exemplo, em torneiras, né? Algumas torneiras são feitas de um metal chamado cromo, esse material brilhoso. Os diamagnéticos também são repelidos, não tão fortemente quanto os antiferromagnéticos, mas são repelidos pelos ímãs. E aqui temos o cobre, é um tacho de cobre, para vocês entenderem, visualizarem o objeto, tá? O tacho de cobre, e prata, como em joias, né? Como aqui um cordão de prata. Os paramagnéticos são atraídos, porém, levemente. Então, você tem que aproximar muito um ímã para que algum material paramagnético consiga ficar nele. E o ímã tem que ter um poder de imantação muito grande para poder atrair esses materiais. Alumínio é um material paramagnético, né? Por exemplo, em cima, a formação de panelas, formas diversas. O magnésio é muito encontrado na formação de algum tipo de rodas, né? A chamada roda de magnésio, que é feita com esse tipo de metal. Como é que isso é aplicado hoje em dia? Então, hoje, com toda a tecnologia desenvolvida, a gente encontra, né, formação de circuitos, formação de disco rígido de computador e cartão de banco e um monte de outras coisas. Então, aqui um motor, né, tem ali um ímã no meio, um disco rígido de computador, né, também magnetizável, para que a gente possa aqui entender, né, como isso acontece. Até a próxima. Um bom dia para você.